Olá! Como é que você tá, Daniela? Eu tô super bem, Cledson. E você, como tá? Que saudade. Que saudade! Eu tô ótimo, graças a Deus. Dani, deixa eu te apresentar. Você é administradora, especialista em gente de gestão e em compliance, é isso? Isso, especializado em desenvolvimento de pessoas, em compliance, nessa área também de investigação corporativa. E meu foco é muito voltado para pessoas, né? Então, eu comecei minha vida profissional trabalhando com pessoas. Que bacana. Ô, Dani, deixa eu te falar. O mundo dos negócios, e eu tô falando como empresário, tá sofrendo muito com a questão dos talentos, né? Muito. Então a gente busca muitos especialistas, né, na área para que a gente consiga fazer a gestão desses talentos. Isso. Mas me conte, qual é a maior dificuldade hoje das empresas em fazer a gestão de talentos e reter esses talentos nas nossas empresas? Cledson, o que acontece hoje, né? O que é que eu vejo hoje, o que eu observo? O mundo atual transformou as relações das pessoas. E como ele transformou as relações das pessoas, ele também transformou a relação das pessoas com as empresas, né? Então, hoje a gente vê que as pessoas escolhem as É empresas, não verdade. é? Então, as pessoas escolhem as empresas que vão trabalhar, se o propósito combina, as pessoas buscam propósito, as pessoas buscam autonomia, as pessoas buscam crescimento. Então, as empresas hoje, ela precisa dar clareza, né? Quando faz talentos, eu tenho que dar clareza para aquelas pessoas de como vai ser essa jornada. Porque muito mais do que é de chegar lá, tem a jornada. E hoje essa jornada é muito valorizada. As pessoas estão hoje vivendo um mundo onde o propósito da empresa tem que combinar muito com o seu propósito, né? Porque o crescimento, ele não é só financeiro, né? Eu cresço todos os dias quando eu aprendo uma coisa nova, quando eu vivo uma situação de estresse na empresa, que eu aprendi como sair daquela situação. Então, hoje também, principalmente para essa nova geração, né, que chega e acha que, assim, nossa, com 6 meses eu vou ser CEO. A gente tem uma geração que tá vindo aí não, que já está aqui. E eu falo assim, a gente também é dessa geração, tá? Se a gente está vivendo ela, a gente também é essa geração. Então, é a geração que acha que vai ser CEO em um ano, São né? imediatistas, né? Atistas. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Então, a gente tem que ensinar essas pessoas que o crescimento, essa meta de ser CEO, antes dessa meta, tem uma jornada. Então, a gente vive as duas gerações, né? As empresas têm que equilibrar. Tem essa geração que já valoriza a jornada, né? Eu acho que a minha geração, a gente valoriza muito a jornada. E hoje, interessante que hoje as empresas estão buscando pessoas da nossa idade. Eu li uma reportagem esses dias, foi na Folha, no Estadão, não lembro, mas era uma reportagem que trazia isso, que hoje as pessoas estão buscando, as empresas estão voltando a buscar no mercado de trabalho a nossa geração, né? A minha. E o Dani, a gente vê essa geração jovem, eu também vi uma reportagem essa semana e achei bem engraçado, que as empresas elas não estão querendo contratar essa geração, que geração que nós estamos? Y, é isso? A geração que está entrando é a geração Y, né? Que não quer contratar, que não está buscando de fato uma geração, a geração anterior, porque eles não conseguem agregar valor à empresa, não tem comprometimento, às vezes não tem foco, não tem um propósito de vida. Você também consegue enxergar isso? Consigo. E Ó, o interessante, Gustavo falou que é geração Z, na verdade ele está é, nossa, é geração Z, geração exatamente, Z. geração Z. A gente que é geração X, né? E interessante é que eu sempre tive uma facilidade enorme de trabalhar com esse público, né? Com essa nova geração. Na última empresa que trabalhei, a gente tem um programa de talentos que todos os meus jovens talentos ficaram. Então, todos os meus jovens talentos, eu acho que só um jovem talento que não passou por mim que ficou. Mas todos os jovens talentos que passaram por mim ficaram. Por quê? O que é que você tem que trabalhar nesse talento? Eles têm que ter. É como se todos os dias você tivesse que dar ali uma instigada nele. Então, todo dia você é uma meta pequena,
no outro dia você comemora, aí você tem que ser às vezes um pouco mais duro, depois você solta a mão, você massageia o ego. Então é uma geração, o jovem talento, ele tem que saber aonde ele vai chegar. A gente tem que ter uma clareza, um plano de ação para ele. A gente tem que fazer um programa de desenvolvimento onde ele enxerga a lacuna dele, tanto comportamental quanto técnica, né? Porque assim, o que essa galera mais da geração Z, eles são super inteligentes, né? Nossa, eu olho para essas meninas, assim, para os meninos e falo, eu queria tudo para ser filho. Eu queria todos para ser filho, porque eu tenho muito orgulho dos talentos que passaram por mim, né? Dos jovens. Porque a gente tem que fazer, construir a trilha deles desde um onboarding bem feito. Eu faço um onboard dessa pessoa, eu integro ela, e aí ela vai ter clareza na meta dela. Qual a minha meta? Para onde eu vou? Qual é o meu próximo passo? Então, o próximo passo é muito importante. Se as pessoas chegarem na empresa hoje e não entender que ela pode dar um próximo passo, não enxergar o próximo passo, o talento não fica. A gente não consegue ter um talento. Deixa eu te fazer uma pergunta. As empresas, como é que elas fazem para atrair esses talentos de alto potencial? Né? Como é que as empresas elas fazem? Qual é a técnica? Qual é o segredo para atrair para encontrar, né? Atrair e encontrar esses profissionais de alta performance? Assim, Clécio, a gente acabou de falar de mudança, né? De mudança de relação. E a gente começa a entender que os que vão ficar, são as pessoas que vão ter conexão com a cultura. Qual é o jeito de ser e fazer? Qual é a clareza da estratégia que eu vou usar para os talentos? Aonde é que ela vai? Qual a jornada? Qual as pessoas da organização que ela vai se inspirar? Então, fazendo isso, eu vou trabalhando uma coisa muito estratégica na empresa, que algumas empresas negligenciam, outras nem tanto, mas eu vou trabalhando o meu employer branding, né? A minha marca empregadora. E eu tenho que trabalhar a minha marca empregadora para dentro primeiro. Eu não posso chegar no Instagram e falar maravilhas da minha empresa e não trabalhar o employer branding para dentro. Então, quando eu trabalho essa marca empregadora para dentro da empresa, a melhor propaganda ainda é a propaganda boca a boca, é o que o funcionário fala da empresa. Então, assim, tem muito que trabalhar o employee brand não só para fora, mas para dentro da empresa. Não tem que ter uma marca empregadora que fala só para fora, eu tenho que falar para dentro. Não adianta eu colocar lá no Instagram lindo, nossa, fazendo um programa para pessoas da geração 60, maior que 60 anos. Em menos de um ano de programa, eu demito todo mundo dessa geração. Só deixo uma pessoa no programa e contrato novo. Então, assim, que tipo de programa é isso? Os funcionários que estão dentro, eles percebem. Eles começam a perceber que algo está errado na minha cultura, né? Então, assim, se eu não tiver uma cultura muito consolidada, uma cultura de employer brand, uma cultura de feedback claro, principalmente de feedback claro para as pessoas, eu não vou ser bem visto como uma empregadora para dentro. E se eu não sou bem visto para dentro, eu não consigo ser para fora. É aquilo que a gente falou no começo. Hoje as pessoas procuram, hoje as pessoas escolhem a empresa que vai trabalhar. E deixa eu fazer uma pergunta. A liderança, você acha que a liderança, quando eu falo de liderança, estou falando do empreendedor, né? Do cara lá do topo e também dos gestores, dos seus times. Você acha que qual é a importância dessas pessoas para atrair esses bons talentos? Atrair não, na verdade, manter eles dentro da empresa, na verdade. Assim, Cléber, a gente tem que ter líderes inspiradores onde a gente se ancorar, né, nas empresas. Então, eu tenho que ter um líder. Como é que um líder faz para que o seu time seja um time que desenvolva talentos, seja um time que mantenha talentos? Eu acho que a primeira coisa, sabe, é a cultura de feedback. Cultura forte da empresa, eu mostro qual é o meu jeito de ser e de fazer, como é que eu sou e como é que eu faço as coisas aqui dentro. E uma cultura forte de feedback. Porque quando a gente dá uma cultura forte de feedback na empresa, eu faço um feedback bem feito, e o feedback não é aquele feedback que eu dou uma vez por ano na avaliação de performance, não é esse feedback que eu estou falando, é o feedback do dia a dia, é o acompanhamento da evolução. Hoje, as empresas, elas não gastam mais rios de dinheiro com treinamento. Eu já cheguei a
trabalhar em uma empresa que ela tinha uma verba de R$ 1 milhão para treinamento. 1 milhão para treinamento. Pessoal. Uma empresa pequena, assim, não tinha muitos funcionários, né, naquela empresa. Digamos, era uma grande empresa, mas para 1 milhão, quando a gente dividia, o per capita dava muito alto. Hoje em dia, as empresas não têm mais esse 1 milhão para investir em treinamento. Hoje em dia, a cultura de aprendizagem é o funcionário, a pessoa, o colaborador, né, ele é o protagonista. Então, o gestor, ele tem que entender que o protagonista da jornada de cada um serão eles mesmos. Então, esse gestor tem que inspirar, ele tem que inspirar. A empresa hoje vai mostrar muitos caminhos, ela vai mostrar os caminhos. Ela não vai mais gastar horrores, ela vai mostrar o caminho para onde você deve seguir. E o gestor vai te apoiar nesse caminho. Hoje, a gente não vai para a sala de aula. Hoje você não vê mais as empresas fazendo aqueles planos, lembra aquele treinamento que a gente fazia? Para sala de aula, e era no sábado de treinamento, a gente não vê mais as empresas investindo dessa forma. Né? É outro tipo de conceito hoje, onde o próprio colaborador ele é dono da sua jornada. Mas se eu não tiver líderes que inspirem, que se comprometa com o desenvolvimento, não funciona. Não. A Outra, liderança é genuína, ela tem que olhar para o time e entender a questão da jornada, né? Da jornada e da meta. A meta é importante? É. Mas se eu construo uma jornada bem feita, a meta vai ser só consequência. Daniele, hoje as empresas elas precisaram mudar bastante, né? Você acabou de falar aí que teve uma empresa que investiu 1 milhão e hoje não existe esse orçamento para investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Uhum. Ou pelo menos em treinamento, né? Não em desenvolvimento. E a gente está falando que a liderança é importantíssimo para esse desenvolvimento, porque nós precisamos ser ancorados, né? A gente precisa. Eu lembro que você falou uma coisa muito importante, muito bacana e importante de se falar, porque na época que eu iniciei minha vida profissional, eu precisava de feedbacks, na verdade. A gente acho que naquela época, não que eu seja tão velho assim, né? Mas naquela época a gente nem falava tanto em feedback como a gente fala hoje. E a importância desse feedback do dia a dia, né? Literalmente do dia a dia, de te falar qual é o caminho que você tem que ir, se você está indo se o caminho que você está seguindo é o caminho certo, se atende às expectativas da empresa. Então, o papel do líder hoje é um papel crucial dentro das empresas para que eles retenham talentos e atrair os talentos, você acha? É exatamente. O papel do líder hoje ele é crucial na retenção desse talento. E a gente fala tanto em feedback, a gente bate tanto nesse martelo, não é, Clécio, feedback, desde que eu me entendo como profissional, desde que eu comecei a trabalhar na área de gente em 2002, eu escuto falar sobre feedback, a gente trabalha com feedback, a gente treina líderes sobre feedback, né, técnicas, métodos de feedback, e ainda hoje as pessoas têm a mesma dificuldade do passado, sabe? Aquela, eu acho que é é uma certa insegurança, principalmente da liderança mais jovem, né, de como é que vai ser esse feedback. Quando eu dou um feedback, eu tenho que me comprometer a apoiar o meu time naquilo que eu estou falando, que eu propus. Porque eu dou um feedback, eu falo assim, nossa, você é bom aqui, o feedback tem que começar pelo que é bom, né? A gente usa muito aquela técnica que a gente fala técnica sanduíche, e acho que é a mais usada, né? A gente começa falando dos pontos positivos, quando é um feedback formal, depois daquilo que a gente pode melhorar, e depois fecha com o positivo, quando é um feedback mais formal, né? No dia a dia. Mas a gente tem que ser a âncora daquele feedback, né? Eu tenho que ser a âncora. Se eu estou falando assim, olha, você precisa melhorar aqui, 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 eu tenho que dar esse caminho, eu tenho que indicar o caminho. Qual o caminho para você melhorar? Aonde é que eu vou? Aonde é que você vai trilhar? Então, líderes inspiradores, eles se comprometem com o desenvolvimento do time. Né? Tá? Assim, aqui eu estou vendo aqui a Karine Neves está aí. A Karine Neves, trabalhei com ela se compromete muito com essa questão de treinar. Eu treino meu time e eu reconheço meu time. Assim, o time também, é, eles é inerente do ser humano, a questão do reconhecimento, né, Clécio? Sim. E todas as empresas que eu trabalhei, em todas as empresas que eu trabalhei, é unânime a questão do reconhecimento. Como é que você se sente mais reconhecido? Lá naquela pesquisa do GPTW, como é que você se sente mais reconhecido? Ah, eu me sinto mais reconhecido quando o meu chefe me dá parabéns.
É quando você dá parabéns, quando você recebe um aumento de salário, quando você recebe parabéns dos colegas. Receber um aumento de salário sempre é um indicador baixíssimo, né, desse quesito, né? Então, eu desenvolvo meu time, eu preparo meu time, eu reconheço meu time, e aí a gente vai trilhando esse caminho de sucesso. Não adianta, a gente não vai reter talento colocando as pessoas na sala, a gente não vai reter mais falando e não dando exemplo. Então, se não tem um líder maior que ancore isso tudo, a gente não consegue fazer com que os talentos fiquem na nossa organização, sabe? Ô Dani, olha só, muito bacana isso que você está falando. Eu tenho uma pergunta para te falar, te fazer ainda. Uhum. Mas antes de fazer essa pergunta, o Gustavo falou assim: posso fazer uma pergunta? Lógico, Gustavo, aproveite aí. Aproveite que você está à frente de uma das melhores especialistas do Brasil. Daniela tá E você aí. falando com o melhor especialista, o Cledson. Então, olha, aproveite e pode fazer. Enquanto ele está aí digitando a pergunta, ô Dani, qual é o maior desafio que você acha para a área de gente e gestão nessa questão não, de manter talentos nas empresas? É a gente a gente fortalecer um time de líderes, sabe? Quando a área de gente ela fortalece a liderança dela, ajudando o líder a se autoconhecer. Um lugar bacana, Clécio, um exemplo bacana que eu tenho para te dar, foi um trabalho feito na Energisa em 2014, a Energisa concessionária de energia elétrica aqui da Paraíba, liderado pela Ana Raquel Galvão. A gente fez um trabalho lá de academia de liderança, onde a gente procurou conhecer, primeiro fazer com que o líder se conhecesse. Então a empresa promoveu um momento de autoconhecimento. Porque não adianta a gente querer dizer que a pessoa é o que a pessoa faz assim ou se comporta assim se ela não se enxerga assim. Olha, essa experiência foi tão profunda, Clécio, foi tão profunda, que teve um momento onde a gente fez o exercício, a gente também passou por um disque, a gente separou as pessoas que todos os 10 juntos, todos os juntos, a gente fez um trabalho ali de imersão e teve um funcionário que ele não aceitou o disque dele, ele não aceitava o disque dele, né? E no outro dia ele foi na minha sala e falou, eu falei assim, cara, me fala, mais alguém fala isso sobre você? Mas alguém fala isso que a gente teve ferramentas, tinha o DISC, tinha o MBTI, e a gente juntou tudo, né, no pacotão. E eles recebiam isso individualmente, depois eles iam trabalhar, cada um recebia individual, mas trabalhava em grupo. Eles sabiam só características, sou um I, eu só sabia ali a sua letrinha, né? E ele falou assim, no outro dia, quando chegou na minha sala, indignado, que não aceitava aqueles relatórios, não aceitava aquilo, como é que eu respondi apenas umas perguntas simples? Como é que diz isso de mim? E aí eu falei assim, cara, mais alguém fala isso sobre você, na sua família, vamos pensar no contexto familiar, nos amigos, quem fala isso de você? Aí ele olhou para mim assim, bem sério, e falou assim, a minha ex-esposa. Então, nossa, você via que aqui era como se ele não quisesse assumir certos comportamentos, sabe? E trabalhar. Então, assim, a gente primeiro tem que promover o autoconhecimento. Então, na Energia dizem que o trabalho é fantástico. Promovemos o autoconhecimento e a gente não colocou todo mundo no mesmo balaio. Não. Então, com a diferença daqueles líderes, até a percepção como eles se enxergavam, o que eles precisavam desenvolver, eles foram divididos em turmas e foi feita uma capacitação separada, entendeu o que cada um precisava. Foi um trabalho fantástico assim que foi feito. Não foi um trabalho caro, né, de realizar. Agora era um trabalho que precisou muita dedicação do time de gente, né? Porque era um trabalho muito profundo. A gente realmente não foi uma coisa superficial. A gente mergulhou ali no eu de cada um. Porque, Cletos, hoje em dia não tem como falar mais a Dani de fora e a Dani da empresa. A Dani de casa não existe. Nós somos um ser único, né? Então Exatamente. aprender a trabalhar com isso. Um desafio maior da área de gente, eu acho que é fortalecer o time de líderes, fortalecer a gestão para que ela ancore todos os talentos da empresa, né? Dê suporte a esses talentos. Muito bom. Olha só, vamos lá para a pergunta do Gustavo. Tenho experiência de uma empresa X onde há perca de talentos em massa. Onde será que estão errando? Gustavo, sabe o que é que eu acho? Quando a minha experiência, o que eu tenho observado nas empresas, quando elas perdem pessoas em massa, é quando elas mudam a cultura e elas não comunicam essa mudança. É quando o board, né, o C-level, eles decidem tomar algumas ações que vão de encontro à cultura e não
compartilha isso na minha cultura e não institucionaliza isso, né? Então, eu mudo a cultura da empresa, estou mudando a cultura da empresa, mas aquela cultura bonitinha que eu falava, a gente vai crescer junto, não, a gente vai respeitar, e a gente está lá pregada na parede. Mas eu estou pegando o meu programa, sei lá, de desenvolvimento de talentos e estou demitindo as pessoas, né? E estou demitindo as pessoas. Então, as pessoas, elas percebem quando a empresa não está agindo de acordo com o que ela faz. Então, aí ela começa a perder credibilidade. E as pessoas começam a não querer fazer parte disso, né? Porque lembra daquilo que eu falei lá no começo, a questão do propósito? Por exemplo, eu mais trabalharia numa empresa que fabrica cigarro, né? Então, tem coisas que ferem nosso propósito. Então, quando a empresa que você está trabalhando, ela muda assim, a cultura, começa a ir de encontro a coisas que ela falava antigamente que não a não cumprir compromissos, né? Que foram selados com os funcionários, a tirar benefícios, sabe? Então, eu vejo muito caso assim, a empresa começou a não cumprir, a empresa começou a retirar alguns benefícios e fica aquela coisa velada. Pergunta ao RH, o RH não sabe, o RH de repente se cala, né? E aí as pessoas começam realmente a sair da empresa e saem em nada, como você colocou aí, né? As pessoas acabam saindo em massa. Porque as pessoas, quando elas são boas de verdade, quando o talento, ele é realmente. Ele tem potencial, ele entrega, ele não fica. Ele não fica. Se ele não enxerga valor naquilo, ele não vai ficar, sabe? É isso. Dani, isso é muito bacana a gente falar sobre essa questão de cultura, essa questão de atrair talentos. Eu sou diretor de uma associação de empresários que há mais de 30 anos que existe essa associação aqui em São Paulo. E hoje mesmo estamos falando exatamente sobre isso. Como a dificuldade de atrair, a dificuldade de De manter. reter. E eu vejo eles falando muito, mas eu tô vendo, eu falo assim, gente, é muito a questão literalmente da cultura, né? Eles querem trazer uma cultura ainda arcaica lá, né? Exatamente. E as coisas mudaram, muitas coisas mudaram. A gente fala um monte de coisa, a gente tem temas, né, de diversidade no ambiente de trabalho. A gente tem temas que precisa ser falado, precisa ser entendido. Tem os perfis comportamentais, você falou, acabou de falar aí, olha, as minhas lideranças, não coloquei todo mundo no mesmo balaio, tem que ser dividido, esses balaios tem que ser divididos, e é verdade, né? Então, acho que são desafios Uma coisa, que... Clécio, que eu esqueci de falar, é assim, é que o reter, ela é ela é consequência de programas de desenvolvimento bem feitos. Então, quando uma empresa ela tem uma avaliação de desempenho estruturada, que as pessoas elas recebem feedback, tem que mapear as pessoas que a gente não pode perder. Tem as pessoas que são realmente autopotenciais, que são diferenciadas, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Essas pessoas elas precisam ser cuidadas de uma forma diferente. E a gente tem que ser muito claro a isso, no feedback para o time, porque às vezes você me fala, mas por que fulano vai para o treinamento tal, ou assim, isso e eu não? Então, porque lembra na sua avaliação de desempenho, quando a gente fez, a gente deu aquele feedback. Então, assim, a pior atitude que uma empresa pode fazer contra a proposta quando o funcionário pede demissão, sabe? É a pior atitude. Ali mostra que você está querendo remediar, está assumindo um erro, sabe? Está dizendo, nossa, eu errei realmente, então deixa eu te bancar aqui. É muito ruim isso. Então, assim, quando a empresa tem uma avaliação de performance estruturada, que a empresa tem um mapeamento de talentos, por exemplo, tem empresa que trabalha na Inbox, tem empresa que trabalha Forbox, eu acho que depende da maturidade de cada empresa. Eu já vi empresas que trabalhou na Inbox migrou para o Forbox também para fazer o mapeamento de talentos. Mas mapeie seus talentos. Faça uma avaliação de desempenho clara. Deem feedback diário às pessoas. Ofereçam essa oportunidade às pessoas receberem feedback. Gente, feedback é algo nobre de se dar. E de receber e peçam feedback enquanto líderes, aos líderes que estão aqui, né? Então, peçam feedback. Porque nós, enquanto líderes, gente, a gente também erra, né? Quantas vezes como líder eu errei? No exercício da liderança. Eu sempre falo um exemplo, eu sempre falo de um exemplo de alguém que eu botei na cabeça que a pessoa era especialista, que ela ia ser especialista, e ela não queria ser especialista, ela verbalizava.
me deixe quietinha aqui no meu canto, eu não sei ser especialista. E ela foi ser especialista e 6 meses depois ela foi desligada, porque ela não tem comportamento de especialista. Então, a gente, enquanto líder, a gente erra. E a gente precisa ter essa humildade também de reconhecer os nossos erros na gestão do nosso talento. O que a gente não pode deixar nunca é de ter essa cultura de feedback, de estar com pessoas, o que é que elas precisam fazer para se desenvolver, até onde elas podem chegar. Eu sempre, Clécio, estimulo as pessoas a sonhar. Digo, gente, o sonho é o limite. Você é a prova disso, né? Sua história de vida aí, que eu conheço bem, é a prova disso. Então, quando você sonha, o sonho é o combustível para que você realize. Né? Então, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de sonhar grande. E a gente está aqui junto para desenvolver. Então, eu tenho hoje muito orgulho dos talentos que eu me dediquei para desenvolvê-lo. Eu vi a Karine aí, né? Não sei se eu vi a Nath, mas eu vi a Karine. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Das vezes que eu tive que ser dura com ela. A gente não pode ser você grosseiro, tem que tratar com respeito. Mas eu também posso ser mais dura. Né? A gente precisa, às vezes, ouvir uma palavra mais dura, principalmente essa geração, né, de agora. Mas é isso, amigo. É a gente nunca desistir. Outra coisa importante é a questão do. Eu nunca desisti fácil dos meus talentos, sabe? É, Nunca desisti. Eu desisto assim na última circunstância, assim, mas a gente não pode desistir da capacidade de transformação das pessoas. Nunca. exatamente. Né? Nunca. Como líder, né? Então, assim, é isso. Eu acho que uma avaliação de performance bem feita, ela é chave aí para reter talento. Porque daquela avaliação de performance é onde nasce todos os programas. Depois que eu faço a avaliação de performance, que eu consigo mapear quais são as minhas competências, tanto competências comportamentais quanto técnicas, quais são as minhas competências mais sensíveis na área de logística, na frente, eu consigo atuar de uma forma mais assertiva, eu consigo analisar mais o desenvolvimento, sabe, Edson? Sim. Eu preparo essa avaliação quando eu sei quem são é, os meus high potential, quem são as pessoas que desempenham mais empresa, são essas pessoas. Então, vamos fazer um programa de blindagem para essas pessoas. O que eu posso oferecer para essas pessoas para que elas fiquem realmente motivadas, engajadas, né? Porque eu vou ter aquelas pessoas assim, que elas estão tão prontas que se eu não promover elas, eu também perco, né? E tem Sim. que estão ali já chegando lá. Então, assim, eu tenho que fatiar, eu tenho que saber quem é quem da empresa. Eu tenho que fazer com que ela se enxergue assim, sabe? Eu acho que é isso. Olha só, Dani, muito bom. Nossa conversa tá sendo muito bacana. Também tem um monte de gente aí fazendo um monte de perguntas. Mas nosso tempo está chegando ao final, porque é só meia horinha. Nossa live é rapidíssima. Mas olha só, o Gustavo está falando o seguinte: feedback positivo ou negativo é importantíssimo. O problema, na minha opinião, é quando o liderado cobra um feedback. Nossa, E é verdade, é a né? mesma coisa, Gustavo, de fazer uma contraproposta quando o cara pede demissão, né? É, E exatamente. o funcionário pede feedback. Óbvio que às vezes tem aquele que quer feedback todo dia, mas feedback, gente, tem um livro chamado assim, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Então, preciso saber se estou indo bem. Eu vou até escrever na live, porque é um livro que ele fala da importância do feedback por dia a dia. Então, feedback que eu dou para minha mãe, que eu dou para o meu irmão, aquilo que tudo que a gente guarda se transforma de forma negativa, né? Então a gente tem. E outra coisa, não posso perder o time do feedback, né? Exatamente. O Não adianta time. um feedback Exatamente. daqui a um mês de uma coisa que aconteceu hoje, sabe? Exatamente. Importante, né? Então, assim, eu acho que o feedback é tudo para a gestão de pessoas, é a chave do desenvolvimento. Maravilha, Dani, obrigado por você ter aceito o nosso Estou convite muito em participar da nossa live. e só gratidão. A primeira live, gente, olha só, tô super nervosa. Maravilha, foi ótimo. Vê Espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Eu adorei. Venha mais vezes com aqui, vou te convidar mais vezes para outros temas. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui vão adorar. Obrigado mesmo, um grande beijo no seu coração. E aí, certeza. deixa um último recado aí, pessoal. Olha, pessoal, invistam no seu desenvolvimento, estudem muito. A ferramenta capaz de mudar o mundo é o estudo.
Então, estudem bastante, não sejam superficiais, vocês se aprofundem, se especializem naquilo que vocês trabalham. E não tenham medo. Não tenham medo do futuro, tenham bastante fé, porque para quem estuda, para quem quer, para quem trabalha bem, para quem é bom de coração, tudo de bom acontece. Então, um beijo no coração aí. Maravilha. Beijão, Dani. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Lembre-se que todas as quintas-feiras às 19 horas. Um beijo. Tchau.